noite a todos. Que nosso Senhor Jesus encontre no coração de todos nós a terra fértil devidamente preparada para que Ele possa cultivar sua sementinha de paz. É com muita alegria que retornamos a esta casa, onde a gente reencontra, muitos amigos, pessoas que a gente não só admira, mas gosta bastante. E hoje nós gostaríamos de trazer para as nossas reflexões um assunto que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19. Na verdade, Kardec trabalha nesse capítulo todo o tema fé. E ele começa com uma passagem registrada por Mateus, que nos narra que um homem vai até Jesus, se coloca de joelhos e pede para o Cristo ter compaixão de seu filho, que era lunático, e por conta disso, ora se jogava na água, ora se jogava no fogo. E ele fala ainda a Jesus que ele já havia levado o filho até os discípulos, mas que os discípulos não puderam fazer nada. Jesus, ouvindo as rogativas daquele homem e as explicações, primeiro chama a atenção dos seus discípulos, dizendo a eles: "Ô raça incrédula, até quando hei de estar convosco?" Mas na sequência pede para que o pai traga o filho até ele. E quando aquele homem traz o seu filho até Jesus, Jesus o abençoa, segundo o texto do Evangelho, e aquela criatura fica curada. Quando os discípulos observam tudo aquilo, eles ficam tanto quanto indignados, porque realmente eles haviam tentado resolver o problema daquele garoto. E eles então perguntam a Jesus, já no particular, e dizem a Jesus: "Senhor, mas por que nós não conseguimos fazer isso?" E Jesus então esclarece a eles que eles não haviam conseguido resolver o problema daquela criança, ou do filho daquele homem, não se fala se é criança ou não, por conta da falta da fé que eles não tinham. E diz ainda mais, que se eles tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, eles diriam a uma montanha: "Passa daqui para lá", e a montanha se moveria. E complementa dizendo que nada seria impossível a nenhum deles. É claro que aqui a expressão lunático, que Mateus usa no texto, se refere a um problema de obsessão, que hoje nós conseguimos compreender através do Espiritismo. E Jesus, na sua presença ali, frente àqueles espíritos desencarnados que possivelmente estavam atormentando aquela criatura, fez com que eles deixassem, e o garoto resolveu o problema dele. Mas o que a mensagem passa para a gente aí, e é o que nós gostaríamos de tratar hoje, é como a nossa fé ainda é vacilante, como esse sentimento que nós tanto falamos ainda precisa ser muito trabalhado dentro de nós. Porque Jesus não teve dúvidas em chamar aqueles seguidores, os seus discípulos, pessoas que eram muito queridas por ele, de incrédulos. Por quê? Porque eles não tinham a fé ainda que precisavam. E mais do que isso, depois ele diz, quando é questionado por que os discípulos não haviam conseguido o que ele havia feito de maneira tão simples, ele fala que se eles tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, que era na época a menor semente conhecida, se eles tivessem um pouquinho só de fé, não precisava de muita, era um mínimo, eles seriam capazes de mover as montanhas, não a montanha física que nós conhecemos, mas as montanhas de dificuldade, dos nossos tormentos, tudo aquilo que impede ou dificulta a nossa jornada pelos caminhos da vida. E depois ele ainda diz que nada seria impossível a nós, dizendo que quando nós nutrimos a nossa fé, quando ela se manifesta, passa a ser ativa, nada irá nos prejudicar. Mas é natural também que nós associemos essa expressão da fé a algo vinculado apenas à religiosidade.
Porque ao longo da história das religiões, foi associado à expressão fé, muitas vezes àqueles que professavam essa ou aquela determinada religião. Então o fato da pessoa frequentar a religião fazia dela uma pessoa de fé. Era muito comum as pessoas afirmarem, esse aqui é uma pessoa de fé, porque estava sempre frequentando aquela determinada religião. Então o fato de nós estarmos aqui hoje já seria o suficiente, segundo o entendimento da época, para nós sermos pessoas de fé. Mas na verdade isso não tem nada a ver com fé. Isso era apenas uma maneira que as religiões usavam para atestar a presença das pessoas ali. A fé vai muito além disso. Isso nós podemos associar à religiosidade, mais nada. O fato de nós estarmos aqui no Centro Espírita mostra que nós estamos buscando essa religação com Deus, através da mudança dos nossos pensamentos, do nosso comportamento, né? Para que a gente possa ser criaturas melhores. E um outro ponto que nós também muitas vezes confundimos com fé é o fato de acreditar. Quando nós vamos a um cartório, por exemplo, e o pessoal vai autenticar uma determinada documentação, se vocês lerem lá, quem nunca leu, vai observar que o tabelião dá fé daquilo, ele atesta aquilo, ele não tem dúvidas que aquilo é verdadeiro, é real. Né? Esse é uma expressão que nós sabemos ser muito comum. Mas a fé, do ponto de vista que nós gostaríamos de deixar essa noite para a gente refletir, vai um pouco além disso. Porque ainda o fato de acreditar pode ser mudado. Quando eu digo para vocês assim, olha, eu acredito que a reencarnação existe. Eu acredito que é possível nós conversarmos com os espíritos desencarnados. Eu acredito que Deus existe. Pode ser que amanhã eu mude de opinião. Eu posso hoje já dizer, sem dúvida alguma, que a reencarnação existe porque eu sei. Eu sei que se pode conversar com os espíritos desencarnados. E eu sei que Deus existe. Eu já não acredito, eu tenho certeza. Isso, na vida da gente, em vários outros aspectos, pode ser mudado a qualquer momento. Imagine vocês que eu preciso procurar um médico porque eu estou com um determinado problema de saúde. E eu sei que o problema de saúde é um tanto quanto grave e eu preciso de um bom profissional. E eu pergunto a amigos, familiares, e eles me indicam. E aquele que teve maior indicação, eu passo a ter uma maior confiança e vou até ele fazer os exames, a consulta. E ele então, de repente, chega ao diagnóstico que é necessário fazer uma cirurgia. E eu digo a ele assim, mas doutor, eu vou ter que ser anestesiado? Sim, você vai dormir. Mas quem me garante que a hora que eu acordar, o senhor terá feito o melhor por mim? Eu não vou estar vendo nada. Eu vou ter que me sujeitar ao que o senhor entende ser o correto. Ele fala, não tem outra saída, é assim. Mas você pode confiar em mim que eu farei o melhor. Eu então vou marcar a cirurgia, passo pelo procedimento cirúrgico e quando eu acordo eu tenho duas possibilidades. Uma é ter a certeza que a fé que eu depositei naquele profissional, por ter sido recomendado, por ter confiado que ele realmente estudou, conhece cada caso, sabia qual era a minha necessidade, foi um sucesso. E eu tive ali, por conta de toda essa confiança, dessa fé que eu depositei nele, uma boa notícia, uma boa recuperação daquele problema que eu trazia. Mas se de repente eu acordar e descobrir que ele não fez da forma correta, ou pior, se eu acordar e estiver no plano espiritual, já pensaram? Aí lascou. Cadê a fé que eu depositei nele? Ela para ali mesmo. Ela se desfaz, porque eu já deixo de acreditar que aquele era um bom profissional, por conta da experiência que eu vivi. Então, quando nós pensamos em fé, aqui no sentido que nós gostaríamos de tratar essa noite, que Jesus nos convida a pensar baseado nesse texto do Evangelho, nessa passagem, nós poderíamos afirmar que é algo relacionado à entrega.
é quando nós não temos dúvida alguma do que se passa, do que é o certo, do que é necessário. E para a gente entender como isso pode estar muito próximo da nossa relação com Deus, tem uma historinha que conta que um voo, né, um avião estava fazendo uma determinada viagem e ele entra numa área de turbulência. Para quem não sabe, a área de turbulência é quando o avião começa a passar por uma tempestade, algo parecido, e ele sofre ali muita dificuldade, correndo o risco dos motores pararem, de faltar energia, né, por conta muitas vezes dos raios e tal, e inclusive de cair. É um risco iminente. E quando aquele avião estava passando por essa área de turbulência, todos começaram a ficar extremamente apavorados. Alguns começaram a fazer suas preces, outros começaram a gritar, cada um reagia de uma maneira, mas todos de maneira muito intensa. E um dos passageiros daquele avião observou que em uma das poltronas havia um garoto. E lá estava o garoto com o seu celularzinho brincando com um joguinho, como se nada estivesse acontecendo. E aquele homem, também assustado, preocupado com a situação, ficou extremamente incomodado com a postura de calma e tranquilidade daquele garoto. E ele não se conteve e foi até a poltrona do jovenzinho e disse a ele assim: garoto, você viu o que está acontecendo? Você percebeu que o avião está passando por uma turbulência? O garoto então tirou os olhos rapidamente do aparelho, olhou para ele e disse: sim, senhor, eu sei do que se trata. E você não está com medo? Olha o pavor de todos nós. E você fica com essa frieza, com essa tranquilidade? E o garoto responde, né, ao homem: eu estou tranquilo sim, pois o meu pai é o piloto. Se um garoto é capaz de depositar toda a sua confiança no seu pai, por que será que nós temos tanta dificuldade em depositar a nossa confiança no nosso Pai maior? Será que nós temos feito a devida entrega a Deus? Será que a nossa confiança nos desígnios que Ele tem a nos ofertar tem sido condizente com aquilo que Ele espera de cada um de nós? É claro que aqui ninguém está convidando a nenhum de nós a exercitarmos aquela velha e traiçoeira fé cega. Aquela fé que muitas vezes leva as criaturas a um fanatismo, a um perigo iminente, e que tantas histórias existem por aí. Eu me recordo inclusive de uma que aconteceu nos Estados Unidos, onde por conta dessa fé cega, do fato das criaturas não raciocinarem, não pensarem de maneira coerente com a razão, um grupo imenso de pessoas religiosas entraram na ideia de um líder e acabaram todos se suicidando, acreditando que o paraíso estava pronto para recebê-los. Mas eu me lembro também de uma outra historinha que fala um pouco sobre o perigo que nós corremos quando nós deixamos de raciocinar de maneira coerente e permitimos que a fé cega nos conduza. Narra a história que numa cidade pequena que ficava às margens de um rio, num período de chuvas começa a ser inundada. E a água começa a invadir a cidade e as pessoas rapidamente começam a invadi-la. Começam a procurar um lugar mais alto para ficar em segurança até que as águas voltem a baixar. E os vizinhos ali lembraram, né, de um dos amigos e foram bater a porta dele, convidando ele para que pudesse seguir com eles para esse ponto mais alto. Aquele homem então diz aos seus amigos que ele não sairia dali, porque ele era um homem de fé. E por ser um homem de fé, ele estava orando a Deus e ele tinha certeza que Deus iria salvá-lo. Seus vizinhos foram embora, as chuvas continuaram, as águas subiram e começaram a invadir a casa do homem. E aí então,
Ele se viu obrigado a subir já em alguns móveis para se abrigar e a chuva não parava, até que vem até a porta de sua casa o corpo de bombeiro já num bote, dizendo a ele: nós vamos lançar um colete salva-vidas, agarre-se nele e o senhor será colocado no barco. E nós levaremos o senhor até um lugar seguro. E ele mais uma vez diz: eu não vou sair daqui. Eu estou orando a Deus porque eu sou um homem de fé e eu sei que Deus vai me salvar. Os bombeiros não ficaram perdendo tempo, foram em busca de outras pessoas que precisavam ser resgatadas e a água também não para de subir. E o homem sem alternativas se vê obrigado a subir no telhado da própria casa. E lá de joelhos orava a Deus pedindo para que Deus intercedesse e pudesse salvá-lo de tudo aquilo. E aí então, momentos depois, vem a Defesa Civil a bordo de um helicóptero, desce um dos agentes pela corda e pede para que aquele homem agarre nele para que possam levá-lo dali. Mas o homem continua firme na sua convicção e diz: eu sou um homem de fé e já disse, eu não vou embora, Deus vai me salvar. E continuou ali de joelhos orando. O helicóptero foi embora e, como nós podemos imaginar, aquele homem morreu, desencarnou. E quando ele chega no plano espiritual, adivinhe, ele estava revoltado, porque Deus abandonou ele. Ele que ficou ali dando seu testemunho de fé, afirmando que Deus iria salvá-lo para todos aqueles que passaram por ele durante aquelas chuvas, e Deus simplesmente abandonou. Ele reclamou, blasfemou. Os benfeitores espirituais continuaram quietinhos, aguardando ele acalmar, e quando ele acalmou, foram então falar com ele. E aproximando-se dele, falou: meu irmão, você está mais tranquilo agora? Ah, mais ou menos, porque Deus me abandonou. Não, meu amigo, Deus não te abandonou não. Como você pode dizer isso? Ah, abandonou sim. Eu dizia a todos que Ele iria me salvar, fiz minhas orações. Olha eu aqui, ou eu não morri? Sim, realmente você já desencarnou, já perdeu o corpo físico. Mas dizer que Deus te abandonou é uma grande besteira. E ele, como não me abandonou? Ele falou: não, mas até helicóptero Deus mandou para te salvar. E às vezes isso acontece com a gente. Frente às nossas dificuldades, problemas que nós todos enfrentamos, muitas vezes nós pedimos ajuda a Deus. Mas será que a gente não fica acomodado, aguardando que Deus venha e resolva o problema para a gente? Quantas vezes, a gente, frente às dificuldades da vida, ficamos de braços cruzados esperando que um milagre aconteça, mas não movemos uma palha para que isso seja possível. Imaginem vocês que de repente eu venha perder o meu emprego. É natural que eu fique preocupado, assustado com a situação, isso tudo é normal. É importante fazer minhas preces, rogando a espiritualidade, a Deus, a Jesus, seja quem for, que me auxilie no processo de uma nova recolocação. Claro, a inspiração sempre será bem-vinda, o auxílio é importante, mas se eu não sair entregando currículo nas empresas, dificilmente uma oportunidade me baterá à porta. E ainda se bater, eu tenho que estar preparado para enfrentar a maratona de entrevistas e tudo mais para poder ser admitido. Então, quando nós começamos a raciocinar sobre tudo aquilo que acontece na nossa existência, essa fé cega, fanática, começa a ficar de lado. Mas se não é essa fé, então, que nós estamos aqui trazendo para a gente pensar como anda a nossa, de que fé nós estamos falando? Da fé que está sendo trabalhada nesse capítulo 19, onde mais à frente o Espírito Protetor nos fala que a fé é um sentimento inato em todos nós, que é a consciência de todas as faculdades que nós trazemos em germe no nosso íntimo. A princípio estado latente, mas que precisa fazer germinar e crescer através
da nossa vontade ativa. O que ele quer dizer com tudo isso? Que a fé nós não precisamos buscar em lugar nenhum. A fé está dentro de cada um de nós. E ele fala que vem de berço. Nós nascemos ou reencarnamos com esse sentimento, só que adormecido. E nós temos a obrigação de fazer com que esse sentimento da fé seja despertado e possa dar a cada um de nós a base, a sustentação para então seguirmos em frente. E para a gente conseguir fazer essa fé ser alimentada, para que ela possa vir a dar bons frutos, nós precisamos entender que a fé verdadeira é constituída de duas subdivisões da fé. Uma a fé humana, a outra a fé divina. Mas qual que é a diferença entre fé humana e fé divina? A fé humana é quando nós compreendemos que nós somos capazes de tudo aquilo que nós desejarmos, de tudo aquilo que nós nos colocarmos com vontade de realizar. Imagine vocês que, de repente, eu fosse um atleta, né? Percebe-se pela forma física que eu não estou muito ligado a isso, mas suponhamos que sim. E então eu sou um corredor de maratonas. E aí então eu treino um bom tempo e resolvo participar de uma competição, de uma prova. E aí eu vou lá, me dedico, me esforço e eu chego entre os últimos naquela competição. Eu vou desistir? Mudar de profissão? Não. Pelo contrário, eu vou me encher de força, de vontade e vou aumentar as doses do meu treino. E intensificando esses treinos, eu vou criando, ganhando condições mais adequadas. E continuo participando dessas provas, desses desafios. Até o dia em que eu consigo chegar em primeiro lugar. E é claro que nesse dia que eu alcançar a vitória, depois de muito treino, de muita dedicação, virá uma alegria imensa. Mas junto com essa alegria, virá também o desejo de buscar provas ainda mais difíceis. Competições que irão exigir um pouco além do que até então aquela havia exigido. E eu vou continuar treinando, intensificando a minha vontade, a minha postura de buscar ser um vencedor. E assim eu vou construindo a minha vida de atleta. Da mesma forma acontece com a gente no dia a dia. Nós estamos aqui todos treinando para sermos criaturas melhores, para mudarmos a nossa maneira de agir, os nossos pensamentos. Só que quando a gente sai daí para fora, muitas vezes, tudo aquilo que a gente aprendeu fica para trás. E a gente volta a cometer os velhos erros, os mesmos defeitos e reaparecem. E aí o que acontece? A gente desiste. Esse negócio de fazer a reforma íntima, de melhorar isso, aquilo, tem que deixar para o restante da turma da casa. Comigo não dá certo. Eu não consigo. E desiste mesmo, abandona. Só vai lembrar de novo quando volta aqui na outra segunda-feira, alguém traz um outro tema, nos cobra uma nova postura, uma nova mudança, a gente se enche de vontade, vai lá para fora, falha e desiste de novo. Nós precisamos persistir. Nós vamos falhar ainda inúmeras vezes. E faz parte do nosso processo. Nós somos espíritos imortais que já erramos muito, mas também que já acertamos bastante. E nós estamos aqui reunidos justamente para aperfeiçoar o nosso treino, para conseguirmos condições de enfrentarmos os desafios lá de fora, as competições que são colocadas para a gente. E se eu acreditar que eu sou capaz, ninguém me segura. E eu irei conquistar tudo aquilo que realmente eu desejar. Então a fé humana é acreditar em nós mesmos, é a confiança que nós temos nas nossas virtudes, nas coisas boas que nós já carregamos. E a tal da fé divina? Qual que é a diferença? A fé divina é quando nós já sabemos que Deus não erra de endereço.
e por ser justo, por ser bom, Ele coloca a cada um de nós aquilo que nos compete. Nos dá a oportunidade certa para nós fazermos os reajustes necessários. Nós, por conta da nossa teimosia, da nossa imaturidade espiritual, na maioria das vezes vamos nos desviando do caminho correto. Vamos escorregando, muitas vezes tentados pelas questões que envolvem a materialidade. E Deus vive convidando a gente a retomar o caminho correto. E a gente não ouve. E Ele, percebendo que a gente vai começar a ficar muito distante, Ele fala, vou ter que dar uma forcinha para trazer Ele de volta, não tem jeito. E aí Ele manda uma cordinha puxar a gente de volta para o caminho. E essa cordinha, muitas vezes, a gente conhece ela pelo nome de dor. Ah, mas Deus então me castiga? Não, Deus não castiga ninguém. Se Deus é amor, não tem como Ele castigar. Mas Ele faz com que a gente pare, repense e muitas vezes mude as nossas ações. E por conta da nossa teimosia, muitas vezes o que resta para que tudo isso aconteça é justamente a tal da dor. Mas Deus sabe da limitação de cada um de nós. E por conta disso, Ele nunca oferecerá um fardo maior do que aquele que nós tivermos condições de arrastar. Ele sabe exatamente aquilo que eu preciso e concede a mim as ferramentas para que eu mesmo possa reconstruir dentro de mim uma pessoa melhor. Isso Ele faz com todos. Só que muitas vezes as ferramentas que Ele usa não são aquelas que eu desejo, que eu quero. Porque eu não quero ter problemas, eu não quero ter desafios, eu quero continuar tranquilo e calmo, agindo da forma que me convém. Mas Deus sabe o que nós precisamos. E quando nós fazemos essa entrega, essa confiança na vontade divina, a gente acaba com os problemas? Não, claro que não. Mas muda a nossa forma de enxergar os problemas. Eles passam a ser oportunidades de sermos melhores do que éramos. E quando nós unimos essa entrega a Deus, que nós podemos chamar de fé divina, e a nossa confiança e vontade depositada em nós mesmos, que nós chamamos de fé humana, nós somos capazes de gerar aquela fé inabalável que nós encontramos na obra de Kardec, que é capaz de encarar a razão frente a frente em todos os momentos da humanidade. É esse tipo de fé embasada, firme, que nós precisamos desenvolver. E para a gente conseguir alimentar a nossa fé, que muitas vezes, como eu disse, está adormecida dentro de nós, para que ela passe a ser ativa a ponto de nos conduzir da melhor forma possível durante toda a encarnação, se faz necessário buscarmos conhecimento, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Seja nas palestras, nos livros, nos estudos, todos nós que somos espíritas não podemos alegar que não é nos fornecido conhecimento. Nós temos uma abundância de esclarecimentos para entender como nós devemos agir, o que nós precisamos verdadeiramente fazer em nós mesmos. Ah, então quer dizer que se eu vier aqui na segunda-feira, eu vou deixar de cometer os velhos erros? Tudo é gradativo. Só que a gente quer as coisas de maneira imediata. Você vai sair aqui das palestras imbuídos de vontade, do desejo de fazer o melhor, de deixar de cometer o velho erro. Mas é bem provável que quando você menos esperar, você já terá cometido. E aí vai vir o quê? O remorso, a cobrança. A consciência nos bate, né, a porta e fala assim, opa, você já não sabia que isso não podia fazer? Aí o que eu faço? Eu desisto? Não, continuo aqui treinando. Buscando conhecimento, alimentando a minha fé e continuo no dia a dia, enfrentando as dificuldades e às vezes vai dar aquela vontade de cometer o velho erro, a consciência vai dizer assim, não faça. Você vai depois ficar com remorso, você sabe que está errado.
E sabe o que vai acontecer? Nós vamos fazer. Porque nós estamos tão habituados, o desejo ainda é tão mais forte, que eu ainda vou escorregar no mesmo ponto. Só que eu não desisto, continuo alimentando a minha fé, através do conhecimento, me treinando dentro da casa espírita, e o que acontece? Quando vier a vontade, a consciência vai me alertar, não faça, e eu vou ainda com muita vontade de retomar o erro, eu vou resistir. Até o dia que não vem mais o desejo, nem a vontade de voltar a errar no mesmo ponto. Tudo isso é gradativo, é construído dia após dia, experiência após experiência, mas depende exclusivamente da nossa boa vontade. Os benfeitores, Jesus, Deus estão sempre lá prontos para nos ajudar, para nos auxiliar, para nos inspirar. Mas o movimento de transformação parte de cada um de nós. E quando nós ativamos esse movimento, nenhuma montanha de problemas, nenhuma montanha de dificuldades fica por muito tempo em nossa frente. Nós podemos sim, no primeiro instante, ficar preocupados com um desafio qualquer, ficar atormentados por um problema ou por outro, mas tudo passa e a gente segue adiante. É esse tipo de fé que muitas vezes, quando nós vamos fazer a visita a uma pessoa que está enfrentando um problema grave de saúde, por exemplo, e você se prepara, pensa no que você vai falar para encher aquela pessoa de esperança, e quem é consolado na visita é você mesmo. Porque a pessoa tem tanta confiança, ela se entrega na vontade de Deus e luta contra aquele problema de uma maneira tão intensa, que o problema vai ficando pequeno. E nós ficamos surpresos, falando, nossa, mas como pode, né? A pessoa pensar dessa forma, enfrentar, né, a dificuldade. Se fosse eu, como será que eu reagiria? Porque a fé dela já está sendo despertada. E ela resolveu deixar de falar para Deus, Senhor, eu tenho um problema imenso para resolver. E passou a dizer, problema, eu tenho um Deus imenso que você está enrolado comigo. E enfrenta. Mas como eu disse, só depende de cada um de nós. Não dá para ninguém resolver os problemas que nós carregamos. E se nós depositarmos essa confiança na misericórdia divina, no auxílio que os benfeitores sempre desejam nos dar, nós vamos estar alimentando também a nossa esperança de dias melhores, da certeza de um futuro muito mais agradável do que aquele que nós muitas vezes enfrentamos. Então que Jesus possa continuar alimentando a nossa fé, a nossa boa vontade, mas que nós possamos fazer a nossa parte, para que a gente possa encerrar esta encarnação como sendo a melhor de todas. Que Ele nos ampare e nos inspire, mas que façamos a nossa parte. Muita paz e obrigado mais uma vez pela oportunidade.